Você já se sentiu tão sobrecarregado por seus próprios erros que pensou que Deus nunca poderia notar alguém como você? Você já parou para contemplar as vezes em que pensou que tinha falhado de forma irreparável e, com o coração pesado, se perguntou se realmente poderia fazer parte dos planos de Deus, mesmo com todas as suas fraquezas? Talvez neste momento você esteja lutando com sentimentos de culpa, vergonha ou até mesmo resignação. Talvez você diga a si mesmo que não está à altura, que suas ações passadas ou presentes o levaram para muito longe da vontade de Deus. Mas deixe-me perguntar algo que, se você permitir, pode acender uma faísca de esperança tão forte que despertará uma nova fé em você. E se eu lhe disser que, apesar de suas falhas, Deus já colocou os olhos em sua vida, escolheu você e o está chamando pelo nome? E se eu lhe dissesse que, mesmo naqueles momentos em que seus erros parecem gigantescos e suas deficiências o dominam, o Senhor não apenas não se afastou de você, mas, na verdade, Ele tem um plano perfeito no qual suas fraquezas se tornam oportunidades de experimentar sua graça e seu poder restaurador. Talvez isso lhe traga uma mistura de emoções, intriga, perguntando-se como Deus poderia notar alguém que tropeça repetidamente. Talvez um pouco de medo, pensando na responsabilidade que vem com o fato de ser escolhido pelo Criador. Ou talvez, esperança vislumbrando que mesmo com suas falhas, o amor de Deus permanece inabalável. Seja qual for o que você sentirá nos próximos minutos é o produto de algo muito mais profundo. Um encontro com uma verdade que poucos compreendem plenamente e que pode revolucionar sua jornada espiritual se você se abrir para ela. O que você está prestes a descobrir hoje é um segredo que transformou a vida de inúmeras pessoas ao longo da história. A certeza de que Deus vê em você não apenas seus erros, mas também seu potencial, seu coração disposto e seu poder de renová-lo de dentro para fora. Falo de um poder sutil, quase oculto, que bate forte no relacionamento que o Senhor estabelece com seus filhos, mesmo quando sentimos que nossos erros nos tornam indignos de sua graça. Poucas pessoas compreendem isso plenamente, porque muitas vezes presumimos que para sermos escolhidos por Deus, precisamos ter um histórico impecável ou, de alguma forma, merecer seu favor. No entanto, a história bíblica nos mostra que o Criador se especializou em chamar exatamente aqueles que o mundo consideraria inadequados ou frágeis, transformando-os em instrumentos de bênção além de qualquer expectativa humana. Imagine, por um momento, o que significaria para você descobrir que suas falhas não são um obstáculo intransponível, mas uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Pense na revolução interior que você experimentaria ao perceber que seu passado, em vez de condená-lo, é transformado no testemunho vivo de um encontro com a misericórdia de Deus. Reflita sobre a mudança radical que seria olhar para o céu e poder dizer: Senhor, sei que falhei, sei que não sou perfeito, mas acredito que, se o Senhor me escolheu, é porque é fiel para cumprir o propósito que concebeu para mim. Não seria uma tremenda libertação deixar de lado a paralisia da culpa e abraçar a verdade de que Deus o recebe mesmo em seu pior momento? Exatamente tudo o que você está prestes a ouvir aqui o leva a essa grande certeza. Ao longo deste vídeo, você será imerso em uma jornada de esperança, descoberta e cura interior. Durante 70 minutos, exploraremos as evidências bíblicas e espirituais de que Deus, em sua infinita compaixão, tem uma maneira muito especial de escolher aqueles que, aos olhos humanos, pareceriam muito quebrados ou instáveis. Você verá exemplos de personagens bíblicos que tinham inúmeras falhas, mas que, pela graça divina, foram comissionados para grandes missões e deixaram um legado que continua a impactar nossas vidas. Você descobrirá histórias poderosas de pessoas comuns que, sob o peso de várias falhas, tornaram-se líderes, profetas ou testemunhas de milagres nunca antes vistos. E não exploraremos apenas histórias da antiguidade. Nesses minutos também haverá espaço para refletir sobre a experiência pessoal que muitos de nós vivemos hoje, quando o inimigo sussurra em nosso ouvido a mentira de que você não serve para nada, você é um fracasso.
Deus não pode usá-lo assim. Como você se opõe a essas vozes e, ao mesmo tempo, fortalece a fé que o leva a acreditar que Deus, em sua soberania, escolhe até mesmo você, com sua bagagem de falhas. Talvez essa incerteza esteja com você há anos, ou talvez a dúvida tenha surgido recentemente devido a um problema com o qual você não sabia como lidar da melhor maneira. Seja qual for a sua situação, há uma promessa viva esperando por você no final deste vídeo. Quero que você, por um momento, pare e pense. Se Deus realmente o escolheu, apesar de suas lutas e dos tropeços que teve, o que isso faria com sua visão de si mesmo e de seu futuro? Como mudaria a perspectiva de seus problemas atuais saber, com absoluta convicção, que o Criador do Universo não o vê como um mero erro, mas como um filho ou filha amada, parte de seu grande plano de redenção? Às vezes, o medo e o remorso nos fazem imaginar que Deus está esperando para nos ver falhar, a fim de nos marcar ou rejeitar, quando a verdade é que sua mão está estendida para nos erguer e colocar sobre nós um chamado único. Se você sente essa mistura de dúvida e esperança neste momento, isso é um sinal de que o Espírito Santo já está começando a falar com você. Durante esta introdução, vou levá-lo a um ponto em que você não poderá deixar de se perguntar: existe realmente um poder capaz de transformar minha realidade e transformar meus fracassos em um testemunho da graça divina? A resposta é um retumbante sim. Há um poder quase oculto, um mistério que muitos conhecem teoricamente, mas poucos aplicam em sua vida diária. É o poder que vem do amor incondicional de Deus e tem a capacidade de reescrever nossas histórias com tinta redentora. E o mais incrível é que esse poder está à sua disposição, esperando que você o reconheça e o aceite. Imagine o que aconteceria se, em vez de viver sobrecarregado pela vergonha ou pelo medo, você se abrisse totalmente para a possibilidade de ser renovado pelo Senhor, recebendo a dignidade e o propósito que Ele lhe ofereceu o tempo todo. Nos próximos minutos, exploraremos o escopo desse segredo, que pode mudar a maneira como você encara a vida e sua própria identidade. Vamos nos aprofundar em como esse princípio espiritual opera em meio às suas lutas, em cada fracasso que você considera insuperável e em cada momento em que você se sentiu indigno. Deixarei alguns enigmas no ar, perguntas que você poderá fazer a si mesmo durante o vídeo e que responderemos juntos ao longo do estudo. Perguntas como: por que Deus escolheria alguém que mentiu, trapaceou ou cometeu um pecado grave? Não há consequências para os erros cometidos? Ou, quantas vezes alguém pode falhar antes que Deus retire sua escolha? Essas e muitas outras perguntas nos levarão a uma compreensão mais profunda da misericórdia de Deus e de como Ele molda seus servos, mesmo em meio às suas fraquezas. Mas antes de entrarmos nesse ensino, quero que você saiba o que vai aprender e descobrir. Nessa jornada, vou lhe mostrar passagens bíblicas convincentes que sustentam esta verdade. O Senhor chama o imperfeito para manifestar sua glória. Veremos personagens como Davi, que apesar de seus graves erros, ainda era chamado de homem segundo o coração de Deus. Falaremos sobre Paulo, que deixou de perseguir cristãos para se tornar um dos apóstolos mais influentes da história da Igreja. Também teremos momentos de reflexão sobre sua própria vida, convidando-o a identificar as áreas em que você sente que falhou e a considerar a possibilidade de que, em meio a essas mesmas áreas, Deus possa querer usá-lo para um propósito maior. Quero que você se sinta tão atraído por essa verdade que, durante esse período, deixe de lado todas as distrações. Deixe de lado por um momento as preocupações da vida cotidiana, as notificações do seu celular, as tarefas que tem em mãos. Permita-se receber essas palavras com abertura, com um desejo genuíno de ouvir o que o Espírito Santo quer revelar a você. Se você ficar comigo até o fim, garanto que algo poderoso será ativado dentro de você. Essa não é uma promessa baseada em minha força, mas no poder transformador que a palavra de Deus sempre teve na vida daqueles que a recebem com fé. Antes de iniciarmos oficialmente este estudo, quero pedir que você tome uma pequena atitude que fortalecerá seu compromisso com a fé e o ajudará a manter o coração aberto.
Agora mesmo, vá para a seção de comentários e escreva uma frase curta relacionada ao tema deste vídeo. Deus me escolhe apesar dos meus fracassos. Eu o convido a escrevê-la como uma declaração de fé, como um lembrete para sua alma de que o Senhor não o vê pelo que você fez, mas pelo que Ele pode fazer por meio de você. Além disso, ao comentar, você estará dando um passo de obediência que reforça sua busca pela voz de Deus. Não menospreze esses gestos aparentemente simples. Cada ato que fazemos em resposta à palavra ajuda a ancorar nosso coração na verdade. Também gostaria de incentivá-lo a clicar no botão curtir deste vídeo. Ao fazer isso, você estará enviando um sinal ao YouTube de que esse conteúdo é relevante e edificante, o que obrigará a plataforma a exibi-lo para mais pessoas que precisam ouvir esse ensinamento. Pense em quantos irmãos, talvez distantes de você, podem estar precisando exatamente dessa mensagem, mas não sabem onde encontrá-la. Ao gostar, você se torna um instrumento para ajudar a divulgar a palavra de Deus para aqueles que têm sede de esperança. Além disso, gostaria de parabenizá-lo por isso, porque esse simples clique o torna um portador da luz divina para outros corações que estão em trevas. E eu lhe asseguro que o Senhor tem maneiras maravilhosas de recompensar aqueles que se importam o suficiente para divulgar sua mensagem de salvação. Quero que você se orgulhe de participar ativamente desse canal, pois, ao fazer isso, você está se alinhando com o mover de Deus por meio da mídia digital. Pode parecer um pequeno detalhe, mas nos dias de hoje, um like ou um comentário é como uma semente que pode germinar no coração de alguém que está prestes a desistir, dizendo-lhe que não há pecado ou erro tão grande que o afaste do amor de Cristo. Também é muito importante que você se inscreva nesse canal, caso ainda não o tenha feito. Reflita brevemente sobre a metáfora de um peregrino atravessando um deserto. Se ele encontrar um oásis, ele simplesmente o abandonaria, expondo-se novamente à aridez e ao perigo de morrer de sede? Assinar a revista é como ficar perto dessa fonte de água viva que, semana após semana, lhe fornecerá estudos, reflexões e palavras de incentivo com base bíblica. Muitas das pessoas que nos veem moram longe de uma igreja ou não têm condições de ir ao culto com frequência devido a problemas de saúde, distância ou situações difíceis. Ao participar ativamente desse canal, você se junta a uma comunidade virtual de fé em que apoiamos uns aos outros e permanecemos firmes, compartilhando testemunhos e crescendo na palavra. Na verdade, gostaria de convidá-lo a escrever nos comentários antes de cada estudo: paz em Cristo. Com essa frase, você estará declarando que, acima de qualquer conflito, a paz de nosso Senhor está presente e é capaz de acalmar até mesmo as tempestades mais violentas de sua vida. Além disso, essa ação nos une como irmãos que buscam uma atmosfera de amor e harmonia, lembrando-nos de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, mesmo que virtualmente, Ele está no meio deles. Observe como esses gestos simples, comentar uma frase, curtir, assinar, estão fortemente relacionados ao nosso tema central, porque cada um deles é um símbolo de que, apesar de nossas limitações e obstáculos, escolhemos dar um passo de fé confiando que Deus pode nos usar para abençoar outras pessoas. Deixe-me lembrá-lo de outra coisa. A penúltima lição deste dia pode ser a chave para liberar uma bênção muito especial em sua vida. Estou lhe dizendo agora para ficar atento, pois pode ser nesse segmento final, quando alguns já se distraíram ou seguiram em frente, que um princípio ou uma verdade oculta pela qual você tanto ansiava será revelado. Em toda a Bíblia, descobrimos que Deus geralmente mostra seus melhores tesouros àqueles que perseveram até o fim. Portanto, eu o incentivo a não desistir prematuramente. Mantenha a mente e o coração alertas, pois a penúltima parte deste estudo pode ser a peça de que você precisa para entender seu presente e seu futuro a partir de uma perspectiva completamente renovada. Agora que estabelecemos esse pacto de aprendizado e fé, quero deixar claro para você que estamos prestes a começar o estudo propriamente dito. Acomode-se, se puder, em um lugar tranquilo.
Abaixe o volume de suas preocupações e prepare seu coração para receber a semente da palavra. Ao longo desta introdução, criamos a expectativa de uma mensagem que possa libertar sua mente da culpa e redirecioná-lo para a missão que Deus lhe confiou, além de suas imperfeições. E se você sentiu um formigamento no coração ou uma voz interior sussurrando, talvez este seja o momento para um novo começo. Não ignore esse chamado. É provável que o próprio Espírito Santo esteja começando a trabalhar em sua vida, chamando-o a reconhecer que suas pedras de tropeço não definem sua identidade. Vamos então nos aprofundar nessas passagens bíblicas e reflexões que nos indicarão o caminho da graça divina que escolhe, transforma e envia aqueles que se sentem mais fracos. Abriremos o livro sagrado, veremos exemplos concretos e tiraremos lições para a sua vida diária. Não se esqueça de que cada palavra que você ouvirá pode se tornar uma centelha divina capaz de acender um fogo dentro de você, levando-o a uma nova dimensão de fé e serviço a Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa preparar seu coração, orar por discernimento e, é claro, permanecer comigo até o fim, onde a plenitude desta mensagem será revelada de uma forma que poucos esperam. Se você se juntar a mim, descobrirá que o Senhor tem o incrível hábito de escolher homens e mulheres que, aos olhos da sociedade, pareceriam inaptos para grandes feitos, gagos que se tornam líderes, jovens inexperientes que derrubam gigantes, pescadores que se tornam fundadores de igrejas. É um padrão que se repete continuamente. Por que você acha que Deus age dessa forma? Será que é porque Ele busca humilhar o orgulho do mundo com o que é fraco ou louco aos olhos humanos, como dizem as Escrituras? Ou será que é porque, somente nos corações que reconheceram seu fracasso, que a graça encontra terreno fértil para germinar? Essas perguntas serão respondidas ao longo do vídeo, e com elas, sua perspectiva sobre o que significa ser chamado por Deus, mesmo com suas sombras e manchas, será ampliada mais do que você imagina. Este é o momento de abrir os ouvidos do Espírito e ouvir a voz divina que lhe diz: não tema, pois estou com você. Eu o escolhi desde antes da fundação do mundo e tenho planos para o seu bem-estar. Essa mensagem ressoa nas profundezas de sua alma? Se sim, prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado neste estudo pode selar essa verdade em sua mente e em seu coração de uma forma que nem as dúvidas, nem as tentações poderão arrancar. Aperte o cinto de segurança espiritual, se é que essa expressão pode ser usada, pois estamos caminhando para uma revelação que pode quebrar cadeias de condenação e construir pontes de reconciliação entre você e a missão divina que o aguarda. Você pode estar se perguntando: por que eu deveria acreditar que, apesar de todos os meus pecados e falhas, Deus quer me usar? A resposta não é mera teoria, mas uma realidade palpável naqueles que descobriram o poder de cura de sua presença. Quando um homem ou uma mulher se rende a esse chamado, toda a sua história começa a ser escrita de novo. Até mesmo os capítulos manchados de dor ou injustiça podem se tornar um testemunho e uma esperança para outras pessoas em situações semelhantes. Assim, sua pior fraqueza pode se tornar seu ministério mais forte, porque será a prova viva de como a mão de Deus o resgatou, o purificou e o colocou em um rumo que você jamais poderia ter imaginado. E este vídeo não é apenas um discurso religioso vazio. É a manifestação de um profundo anseio que o Senhor colocou em meu coração para lhe dizer: levante-se de sua prostração, pois seu fracasso não é o fim, mas o início de um caminho de graça. Se você conseguir internalizar essa mensagem, se permitir que ela ressoe em seu espírito e abraçá-la com fé renovada, tenho certeza de que, ao final deste estudo, você verá suas lutas com outros olhos. Você entenderá que por trás de cada queda, há um Deus que nunca deixa de estender a mão para levantá-lo novamente, e que o chamado que Ele lhe dá não depende de suas qualidades, mas de seu amor infinito. Nesses minutos introdutórios, já passamos por reflexões que apontam para o cerne do assunto: como Deus o escolhe, apesar de suas falhas. Mas isso é apenas o começo. De agora em diante, vamos nos aprofundar na palavra
desvendando os segredos que ela guarda e contemplando a obra de Deus naqueles vasos quebrados que acabaram se tornando vasos de honra. Se você sentiu algo mexer com você até este ponto, não deixe que isso passe como uma mera emoção. Em vez disso, considere isso como um sinal de que seu espírito está desperto e pronto para receber a semente divina. Para concluir este primeiro bloco, quero lembrá-los de que o melhor ainda está por vir. Se decidir ficar até o fim, você participará de uma experiência que, se levada a sério, pode levar a uma profunda renovação na maneira como você vê Deus, a si mesmo e ao seu ambiente. Não se esqueça de que, na penúltima lição, você poderá encontrar a chave para abrir uma bênção que talvez esteja esperando há muito tempo. E, acima de tudo, não perca a oportunidade de continuar participando. Comente em Paz em Cristo. Antes de cada estudo, deixe seu like, compartilhe esta mensagem com outras pessoas e inscreva-se para não perder futuros ensinamentos que continuarão a edificar seu relacionamento com o Senhor. Agora sim, chegamos ao momento decisivo. Você me acompanhou nesse longo prelúdio e acredito que seu coração está pronto para mergulhar nas profundezas da palavra. Você demonstrou interesse, persistência e um desejo genuíno de saber mais sobre como Deus o escolhe, mesmo com suas imperfeições. Eu o parabenizo por isso, você deu um passo importante na direção certa. Em seguida, começaremos oficialmente o estudo, desvendando passagens e histórias bíblicas que confirmarão o que seu espírito já está começando a suspeitar. Que não há erro tão grande que anule o amor e a escolha de Deus para a sua vida, e que em suas mãos você tem a capacidade de dizer sim a esse chamado, independentemente de sua origem. Portanto, fique atento. Não há como voltar atrás agora. O que você está prestes a ouvir pode desafiar sua lógica e quebrar paradigmas religiosos que o mantiveram aprisionado em um ciclo de culpa. Mas também pode, se você o aceitar com fé, ser a chave que abre a porta para um caminho de restauração e propósito inimagináveis. Eu o convido, com o coração disposto e os olhos da fé bem abertos, a se juntar a mim nesta jornada que está apenas começando. Agora sim, chegou a hora de mergulharmos nas Escrituras e na sabedoria divina que confirmarão mais uma vez que seus fracassos não são a palavra final, pois há um Deus maior do que seus erros, que o chama pelo nome e o reveste com seu poder, para realizar o que ele mesmo sonhou para você desde antes de você existir. Você sabe, ao final dessa experiência, nada será igual novamente. Isso conclui nossa introdução. Em breve, começaremos o estudo propriamente dito, avançando passo a passo nessa maravilhosa verdade que pode transformar sua vida completamente. Se você chegou até aqui, eu o parabenizo, pois nem todos perseveram. Você faz parte daqueles que sentem que há algo mais, que não se satisfazem com a superfície e anseiam por ir às profundezas do coração de Deus. Agora, aguarde minhas orientações para o próximo bloco e verá como cada minuto investido dará frutos que impactarão não apenas o seu presente, mas também o seu futuro e, possivelmente, muitas pessoas ao seu redor. Prepare-se para uma revelação que poderá marcar um antes e um depois em sua caminhada com Cristo. Hoje quero levá-lo a refletir sobre a vida de Davi, um personagem emblemático que nos mostra, de forma poderosa, como Deus escolhe pessoas com defeitos e fraquezas, transformando-as em instrumentos poderosos para o seu reino. A história de Davi começa com um ato surpreendente. Quando o profeta Samuel é enviado por Deus para ungir o futuro rei de Israel, todos esperavam que o escolhido fosse um dos irmãos mais velhos de Davi, mais forte ou com aparentes qualidades de liderança. No entanto, Deus revela a Samuel que ele não olha para a aparência externa, mas para o coração. Assim, Davi, o mais jovem de todos e o menino pastor, acaba sendo o escolhido para liderar a nação. Essa cena, narrada em 1 Samuel 16, revela um princípio profundo. Para o Senhor, suas imperfeições e fraquezas não são obstáculos quando o propósito dele repousa sobre sua vida. De fato, ao longo da história de Davi, vemos muitas de suas falhas. Ele teve momentos de fraqueza moral, cometeu erros graves que até o levaram a derramar lágrimas de arrependimento. E ainda assim,
a mão de Deus permaneceu sobre ele. Por quê? Porque apesar de suas falhas, Davi tinha um coração disposto a buscar a presença de Deus e a reconhecer seus pecados. O Salmo 51, escrito em uma das fases mais sombrias de sua vida, mostra o clamor sincero de um homem que sabe que somente a misericórdia de Deus pode restaurá-lo. Imagine por um momento sua própria vida refletida na vida de Davi. Talvez você não seja um pastor ou não reine sobre um território, mas de muitas maneiras podemos nos ver na experiência dele. Erros, tropeços, promessas não cumpridas, momentos de fraqueza que nos levam a questionar se somos dignos do amor de Deus. Você já foi acometido pelo medo de, depois de um erro, achar que perdeu a oportunidade de servir ao Senhor? Davi nos mostra que Deus não olha para um currículo impecável, mas para um coração que, embora ferido, está quebrantado em sua presença. E nesse quebrantamento, o Todo-Poderoso pode levantá-lo novamente com mais força do que você tinha antes de cair. Um dos aspectos mais impressionantes da história de Davi é sua ascensão do comum ao extraordinário. Ele era quase invisível em sua própria família, tanto que nem mesmo foi convocado inicialmente para se encontrar com o profeta. No entanto, Deus já havia visto nele uma devoção genuína, uma fé exercida no silêncio dos campos, onde Davi louvava ao Senhor e confiava em sua proteção contra leões e ursos que ameaçavam o rebanho. Aqueles dias de solidão e humildade se tornaram a plataforma que Deus usou para formar seu caráter, porque para Deus cada momento de sua história pode ser um campo de treinamento para a missão que o aguarda. É claro que a vida de Davi não se limita a esse cenário bucólico. Vemos nele um guerreiro, um homem que enfrenta Golias com coragem inabalável. Mas além de demonstrar coragem, ele também mostra traços humanos que nos fazem suspirar de alívio, confirmando que até mesmo os grandes heróis bíblicos lidam com suas sombras. Davi mentiu, fingiu insanidade para escapar do perigo e até cometeu adultério. Como um homem assim ainda pode ser descrito como um homem segundo o coração de Deus? A resposta está na disposição de Davi de se humilhar perante o Senhor, reconhecer sua culpa e desejar a correção divina. Em cada etapa de seu processo, Davi permitiu que a luz de Deus o confrontasse, o redimisse e o direcionasse a um compromisso maior com a vontade do Altíssimo. Para aqueles que se sentem descartados por causa de seus pecados, pensar na história de Davi traz alívio e esperança. Veja bem, os fracassos não invalidam a escolha de Deus, tampouco anulam o propósito que Ele tem para você. O que pode acontecer é que, se você não permitir que o arrependimento profundo transforme seu coração, você pode ficar preso em uma espiral de culpa. Mas quando você se apresenta diante de Deus como você é, sem máscaras, sem desculpas, a graça dele começa a agir. Como aconteceu com Davi, Deus o confronta para que você veja a magnitude de seus erros, mas ao mesmo tempo, ele o envolve com seu imenso amor, para que você entenda que sempre pode voltar para ele. Assim, suas pedras de tropeço, em vez de se tornarem uma barreira, passam a fazer parte de um testemunho que glorifica o Senhor. Se você fizer uma retrospectiva de sua carreira, provavelmente encontrará gigantes que na época pareciam impossíveis de derrubar. Talvez eles não fossem inimigos de carne e osso, mas situações como desemprego, problemas familiares, doenças ou um passado que o assombra com uma culpa não resolvida. A ousadia de Davi contra Golias nos lembra que, se Deus o chamar, ele o protegerá. Independentemente de sua estatura, de suas habilidades ou de seu passado, o Criador lhe deu a funda e as pedras para enfrentar as circunstâncias mais hostis. Quando Davi atira a pedra, ele não o faz com a força de um soldado experiente, mas com a convicção de que o Deus vivo está com ele. Essa certeza, hoje, também pode habitar em você. Por outro lado, a história de Davi também fala de responsabilidade. Embora seu caminho seja marcado pela escolha divina, devemos entender que ele teve de arcar com as consequências de suas ações. Por exemplo, depois de cometer adultério, ele enfrentou grande sofrimento em sua família. Entretanto, mesmo em meio às consequências,
a escolha de Deus permaneceu. Isso nos diz que, embora haja consequências terrenas para nossas ações, o amor de Deus e seu chamado não são anulados. Ele continua a convidá-lo a se levantar e caminhar, a abraçar o processo de restauração. Davi chorou, lamentou e pagou um preço alto por seus erros, mas, no final, seu relacionamento com Deus foi mantido e seu reino foi sustentado, não por causa de seus méritos, mas por causa da fidelidade inabalável daquele que o escolheu. Concluindo, Davi simboliza uma verdade libertadora para aqueles de nós que acham que nossos fracassos podem nos manter permanentemente longe do plano de Deus. Seu passado não é escuro demais para a luz de Deus, nem suas quedas são profundas demais para que o braço dele o alcance. Ser escolhido por Deus significa que Ele colocou em você um potencial que talvez nem você mesmo enxergue e que sua graça pode polir, assim como se pole um diamante bruto. A cada passo de humildade, confissão e arrependimento, você se aproxima mais da estatura espiritual que Deus planejou para você. Agora que você viu como Davi, apesar de seus erros, continuou sendo o escolhido de Deus, convido-o a refletir sobre sua própria história. Em que áreas você sente que falhou com Deus? Você já se sentiu indigno de um propósito maior? Lembre-se de que um coração arrependido e humilde abre a porta para a intervenção divina. O mesmo Deus que chamou Davi está atento às suas orações. Se optar por acreditar e se alinhar com a vontade dele hoje, você encontrará um caminho de restauração, assim como Davi experimentou em seu momento mais sombrio. Até agora, exploramos um primeiro exemplo bíblico. No próximo bloco, continuaremos a descobrir como Deus escolhe pessoas comuns, até mesmo com falhas graves, para mostrar sua glória. Você verá que o que ele fez com Davi não é um caso isolado, mas um padrão que se repete em muitas histórias das Escrituras. Quer saber mais? Fique atento, pois o que vem a seguir pode lhe dar ainda mais certeza de que, independentemente de sua origem, o Senhor tem um plano único para sua vida. Continuando nossa exploração de personagens bíblicos que ilustram o poder transformador de Deus em meio às nossas falhas, é impossível não pensar na história do apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele era conhecido como Saulo de Tarso, um homem que perseguia fervorosamente os primeiros cristãos, convencido de que estava defendendo a fé judaica diante de uma ameaça perigosa. Saulo aprovou a prisão e até mesmo a morte daqueles que proclamavam Jesus como o Messias. Seu zelo era tão intenso que, em determinado momento, ele empreendeu uma viagem a Damasco para prender mais crentes. Nessa viagem, no entanto, ocorreu o encontro mais radical de sua vida. A luz de Cristo irrompeu em seu caminho, cegando-o por um tempo, mas abrindo seus olhos espirituais para uma verdade que ele havia rejeitado até então. Imagine o que Saul deve ter sentido naquele instante. Em segundos, seu mundo inteiro desmoronou. As convicções que o haviam guiado se revelaram erradas, e ele teve de reconhecer que aquele que estava perseguindo era o próprio Senhor que queria salvá-lo. Além da experiência física da cegueira, Saulo experimentou um profundo quebrantamento interior. Confrontado com a voz de Jesus, ele entendeu que suas ações não eram apenas contra a nova comunidade cristã, mas contra o próprio Deus. Essa colisão frontal com a verdade o abalou profundamente. O processo de transformação de Saulo em Paulo é impressionante porque mostra como Deus não se intimida com os erros ou a dureza de coração de uma pessoa. Em vez disso, o Senhor se especializa em redimir aqueles que parecem mais hostis à sua obra, demonstrando assim que seu poder supera todos os obstáculos humanos. O mesmo homem que antes ameaçava os crentes, passou a pregar corajosamente a mensagem de salvação para judeus e gentios, fundando igrejas e escrevendo cartas que, até hoje, são a base da doutrina cristã. Talvez você se pergunte o que a história de Paulo tem a ver com você. Você já sentiu que seus pecados o mantiveram tão longe de Deus que a mudança real é impossível? Você se encontra em um ponto em que, talvez por orgulho ou por ter magoado outras pessoas, acredita que seu passado o condena a viver sem esperança? Paulo nos mostra que ninguém, por mais endurecido que seja, está fora do alcance da graça de Deus.
Sua história revela que, quando Deus decide agir, Ele pode derrubar muros altos e tocar os corações que menos esperamos. Às vezes, a misericórdia de Deus se manifesta em um evento dramático, como aconteceu na estrada para Damasco. Em outras ocasiões, o Senhor trabalha silenciosamente, mas com o mesmo poder, mostrando gradualmente que sua vida não está irreversivelmente arruinada e que Ele está disposto a reescrevê-la. Um aspecto fascinante da vida de Paulo é sua disposição de se render completamente a esse chamado, mesmo que sua reputação anterior ainda estivesse atrás dele. No início, muitos cristãos temiam Saulo, duvidando da autenticidade de sua conversão. Achavam que ele poderia ser uma armadilha para se infiltrar nas congregações. Ele teve de enfrentar as dúvidas daqueles que perseguia e conquistar a confiança deles por meio de atos de verdadeira dedicação e serviço. Foi um processo que exigiu humildade. Paulo teve de reconhecer não apenas diante de Deus, mas também diante da comunidade de crentes que estava errado. Essa humildade é fundamental à medida que passamos de uma vida cheia de erros para um estágio de redenção. Aceitar que não somos perfeitos e que precisamos da compaixão daqueles que podemos ter prejudicado em algum momento. Embora seu passado não tenha desaparecido, Paulo permaneceu firme na missão que o Senhor lhe havia dado. Em cada cidade que visitava, seu testemunho de conversão era uma demonstração viva de que não há coração tão endurecido que Deus não possa abrandá-lo. Paulo ensinou, discutiu com filósofos, fundou igrejas e treinou líderes. Mesmo quando estava preso, ele aproveitou sua situação para escrever cartas como Filipenses, em que exorta a alegria no Senhor. O antigo perseguidor, agora prisioneiro, por causa do Evangelho, refletia uma liberdade interior que transcendia qualquer cela de prisão. O mesmo pode acontecer em sua vida. Mesmo que você carregue o peso de seus erros, Deus pode reverter essa realidade e fazer de você um mensageiro de sua graça, um agente de mudança que mostra que, em Cristo, as correntes do passado são quebradas. Pense agora em suas próprias correntes. Talvez você não esteja perseguindo ninguém, mas talvez esteja há muito tempo imerso em vícios, hábitos prejudiciais ou ressentimentos profundos. Ou talvez tenha se distanciado de Deus por acreditar que seu mau testemunho é irreparável. A história de Paulo mostra que, se houver um encontro genuíno com Jesus, não há abismo tão grande que ele não possa atravessar em seu socorro. Quando esse encontro acontece, não é suficiente permanecer em um sentimento de culpa ou vergonha. É necessário seguir um novo caminho, trabalhar em seu caráter e buscar a comunhão com a igreja. Essa é a essência do verdadeiro arrependimento. Não apenas remorso, mas uma profunda transformação que se torna evidente em suas ações e relacionamentos. Outro destaque da vida de Paulo é sua paixão por divulgar a mensagem contra a qual ele lutou no passado. Em muitas de suas cartas, ele reconhece abertamente que já foi um blasfemador e perseguidor, mas que a graça de Deus era maior do que suas falhas. Isso deixa claro que seus erros podem se tornar a plataforma para testemunhar a infinita misericórdia do Senhor. Se, por exemplo, você era um viciado e Cristo o libertou, sua história pode iluminar outras pessoas que estão na mesma escuridão. Se você feriu alguém e agora está em um processo de restauração, sua experiência pode levar outras pessoas ao perdão e à reconciliação. Assim como Paulo deixou de se opor ao Evangelho para se tornar seu mais fervoroso defensor, você também pode ser fundamental para despertar a fé em corações que estão à beira do desespero. Por fim, é importante observar que a conversão de Paulo não foi o fim, mas o início de uma aventura desafiadora. Em seu ministério, ele sofreu naufrágios, perseguições, críticas e até mesmo incompreensão por parte de alguns irmãos. No entanto, sua convicção de que era o escolhido de Deus o capacitou a perseverar. Esse princípio se aplica a nós. Quando você entende que o Senhor o chamou, apesar de suas falhas, você está armado com uma determinação que o ajuda a suportar os ventos contrários e as dúvidas que podem vir do ambiente ou até mesmo de dentro de si mesmo. Você vive com a certeza de que, se Deus não se poupou em chegar até você, Ele não o abandonará no processo de crescimento.
A vida de Paulo é um lembrete de que nenhum caminho está isento de redenção se houver arrependimento genuíno e uma experiência da graça de Deus. Seus fracassos, por mais graves que sejam, não são uma barreira definitiva para o cumprimento do chamado de Deus. Pelo contrário, eles podem ser o cenário perfeito para Deus mostrar sua glória de forma extraordinária. Se você entregar seu passado com sinceridade e humildade e andar em obediência, o Senhor poderá surpreendê-lo, abrindo portas com as quais você nunca sonhou e concedendo-lhe um ministério frutífero que abençoe outras pessoas. Assim, vimos como a história de Paulo repete o padrão de Davi. Indivíduos marcados por erros e imperfeições que, nas mãos de Deus, tornam-se pedras angulares de sua obra. Se neste momento você sentir que Deus pode estar chamando você para dar a um passo de fé semelhante, eu o incentivo a não adiar a decisão. Permita que Jesus entre em seu caminho, assim como fez com Saulo, e você descobrirá que todo o seu passado, em vez de definir seu futuro, se tornará um testemunho da graça divina que não conhece fronteiras. Para nos aprofundarmos mais na vida de Paulo e em como esse apóstolo incorpora o princípio de que Deus escolhe apesar de nossas falhas, vale a pena nos determos em um de seus testemunhos mais pessoais, o famoso espinho na carne que ele descreve em 2 Coríntios 12. Ali, Paulo compartilha que há algo em sua vida. Ele não especifica se é uma doença física, uma dificuldade emocional ou algum outro tipo de aflição que o atormenta e que ele implorou repetidamente a Deus para removê-lo. No entanto, a resposta do Senhor é direta. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa passagem, embora breve, é extremamente profunda e transforma a perspectiva de nossas falhas e limitações. Paulo, que pode ser considerado um titã da fé, pela forma como pregava e fundava igrejas, reconhece publicamente que carrega um ferrão que lhe causa dor ou sofrimento. Não se trata de uma fraqueza passageira, mas de algo que ele mesmo descreve como um mensageiro de Satanás, com o objetivo de humilhá-lo. Qualquer um poderia pensar que uma figura como Paulo não mereceria tal fardo depois de dar sua vida ao Evangelho. Mas o apóstolo entende que Deus tem um propósito maior, mesmo em meio à sua vulnerabilidade. Por que falar sobre esse assunto? Porque nós, crentes, muitas vezes pensamos que se Deus nos escolheu, deveríamos ser invencíveis ou não ter nenhuma fraqueza. No entanto, a história de Paulo nos mostra que, apesar de nossas falhas, deficiências ou aflições, o plano de Deus ainda está em vigor. Além disso, às vezes o Senhor permite que passemos por esses espinhos para nos lembrar de que nossa força depende dele e não de nossas habilidades humanas. Isso nos livra da tentação da autossuficiência e nos leva a depender cada vez mais de sua graça. Por mais difícil que possa parecer, a fraqueza se torna o espaço para que o poder de Deus se manifeste mais claramente. Podemos nos perguntar: como é possível que o poder de Deus se aperfeiçoe em minha fraqueza? Não seria mais lógico que Deus me fizesse forte e capaz de tudo? A lógica humana diria que quanto menos defeitos tivermos, melhores servos seremos. Mas a lógica divina opera em outro plano. É justamente na humildade de reconhecer nossas limitações que o Senhor recebe a maior glória. Quando os outros veem que, apesar de suas lutas internas ou erros do passado, Deus o sustenta e o usa de maneira poderosa, é inegável que a fonte do poder não está em você, mas no Todo-Poderoso. Imagine, por um momento, Paulo orando fervorosamente para que Deus removesse esse aguilhão. Ele, que havia visto milagres, curas e até mesmo ressurreições, clama persistentemente e, ainda assim, a resposta divina não vem na forma da libertação que ele esperava. Em vez disso, o Senhor lhe diz: a minha graça é suficiente. Essa troca íntima entre Paulo e Deus nos incentiva a repensar a maneira como lidamos com nossas fraquezas. Talvez você tenha passado anos orando para ser libertado de um comportamento que o assombra, de um complexo que o atormenta ou de uma lembrança que o enche de vergonha. Você pode concluir que, se Deus não remover esse problema, é porque o abandonou
ou não se importa o suficiente com você. Mas a resposta em 2 Coríntios 12 sugere que, às vezes, a presença contínua dessa dificuldade é, na verdade, um chamado para mergulhar ainda mais na graça de Deus, para reconhecer que sua dependência não deve estar em sua capacidade de não pecar, mas no poder renovador do Espírito Santo. Isso não significa que devemos celebrar o pecado ou nos contentar com uma vida de rebeldia. Paulo não vê sua dor como um motivo para se vangloriar de seus erros, mas como um lembrete constante de que a graça de Deus é uma âncora firme, mesmo quando sua própria força vacila. Pelo contrário, essa passagem nos incentiva a lutar pela santidade e a almejar uma vida de obediência, mas com a convicção de que, se no processo houver espinhos que machucam e fracassos que nos lembram de nossa fragilidade, podemos nos levantar confiantes de que a obra de Deus continua a avançar. Também é interessante notar como a fraqueza de Paulo o leva a uma maior empatia e proximidade com os crentes nas igrejas que ele formou. Seu testemunho não é o de um super-herói espiritual que se vangloria de ser impecável, mas o de um homem que luta, sofre e aprende a consagrar cada ferida à glória de Deus. Isso permite que ele se conecte de forma mais genuína com aqueles que sentem desânimo ou a tentação de desistir. Da mesma forma, quando você reconhece suas limitações e as entrega ao Senhor, você se torna um canal de conforto para outras pessoas que também estão enfrentando lutas semelhantes. Você deixa de ser inalcançável ou perfeito e se torna uma testemunha real da fidelidade de Deus em meio às tempestades. Na vida prática, isso pode se traduzir em ser mais compreensivo com aqueles que estão lidando com vícios, com aqueles que carregam inseguranças profundas ou com aqueles que simplesmente cometem erros diariamente. Se entendemos que Deus nos chama apesar de nossas falhas, devemos também aprender a ver os outros com os olhos da compaixão, lembrando que talvez eles também estejam em um processo de transformação. Assim como Deus não rejeitou Paulo por sua agressividade inicial contra os cristãos, Deus também não rejeita aqueles que hoje lutam contra a escuridão interior. Em vez de apontar o dedo ou condenar, o exemplo de Paulo nos convida a estender a mão e testemunhar que, em Cristo, sempre há a oportunidade de um novo começo. Outro ponto essencial é que Paulo não usa sua fraqueza como desculpa para a inatividade. Ele não diz, bem, eu tenho esse ferrão, então não posso mais servir. Pelo contrário, ele continua seu trabalho missionário com mais determinação. Ele chega ao ponto de dizer que se gloriará em suas fraquezas para que o poder de Cristo possa repousar sobre ele. Isso parece quase paradoxal. Gloriar-se em suas deficiências? Na verdade, ele não está falando de se gloriar em seus pecados, mas de entender que quanto mais humilde e transparente ele for diante do Senhor, mais o poder de Deus será liberado em seu ministério. É um lembrete para nós de que não precisamos esperar para sermos perfeitos a fim de servir. Deus pode trabalhar de maneira extraordinária na vida daqueles que se reconhecem como vasos frágeis, disponíveis para serem preenchidos com a presença do Espírito. Se você analisar sua própria jornada, poderá perceber que há espinhos que ainda estão lá, lembrando-o todos os dias de seus limites. Mas em vez de se lamentar inutilmente, você pode fazer como Paulo e permitir que essa fragilidade o leve a dobrar os joelhos diante de Deus, pedir que Ele o fortaleça, mostrar o que Ele quer revelar por meio dessa situação. Dessa forma, suas dores se tornam parte de sua história de cura, seus erros podem se tornar um testemunho da bondade de Deus, e sua aparente incapacidade se torna um terreno fértil onde os milagres florescem. Assim, na narrativa de Paulo, vemos não apenas a chocante conversão de um perseguidor, mas também o exemplo de um homem que aceitou suas fraquezas e as transformou em oportunidades para glorificar o Senhor. Essa é uma lição vital para todo crente que deseja servir a Deus, mas se sente impedido por seu passado ou por suas lutas internas. Ao entendermos que nada do que está faltando em nós pode anular a eleição divina, recuperamos a esperança de que, apesar de nossas mágoas, Deus ainda está agindo com poder. Com isso,
encerramos a segunda parte da história de Paulo e o aprendizado que ele nos dá sobre o poder de Deus em nossa fraqueza. Sua vida nos deixa com a convicção de que, mesmo em meio a uma dor persistente, a graça do Senhor brilha mais forte. E se isso aconteceu com Paulo, pode acontecer com você. Mesmo que suas falhas ou fraquezas ainda estejam presentes, o chamado de Deus não para. Nos próximos blocos continuaremos a explorar outros exemplos e reflexões bíblicas que consolidam essa mesma verdade, que o Deus que chama não tem medo de nossas sombras, mas as ilumina com seu amor. Continuando nossa jornada pelas histórias bíblicas que ilustram como Deus chama pessoas com falhas e inseguranças, chegamos à figura de Gideão, contada no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Se observarmos o contexto, o povo de Israel estava vivendo em uma época de opressão pelos midianitas, que estavam invadindo a terra e devastando as plantações e o gado. Em meio a essa situação caótica, Gideão aparece escondido em um lagar, debulhando o trigo para protegê-lo de seus inimigos. Ele era um homem temeroso e inseguro, sem reputação de grande líder ou guerreiro. No entanto, o anjo do Senhor aparece diante dele e o chama com um título surpreendente: Homem Valente. A primeira reação de Gideão é de descrença. Ele se vê como o mais fraco de sua família, e sua família como a mais pobre da tribo. Ele não entende por que Deus iria querer usá-lo, dentre todos os homens de Israel, para libertar seu povo da opressão. Talvez você também já tenha se sentido assim algumas vezes, perguntando-se como é possível que, com tantas pessoas mais capazes do que você, Deus fale diretamente com você e lhe peça para dar um passo de fé. Observe que Gideão questiona o anjo e a promessa divina, chegando ao ponto de dizer: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Suas dúvidas refletem perfeitamente a realidade de muitos crentes que, em meio a provações, se perguntam se Deus ainda está realmente presente ou se, ao contrário, ele se esqueceu deles. No entanto, o chamado de Deus não se baseia na opinião de Gideão sobre si mesmo, nem nas circunstâncias ao seu redor. Quando o Senhor decide escolher alguém, sua palavra supera as limitações humanas. Esse é um princípio que aparece repetidamente na Bíblia. Deus escolhe os fracos, os aparentemente tolos ou insignificantes aos olhos do mundo, para mostrar sua glória. Assim como Davi e Paulo, Gideão nos ensina que o Senhor vê em nós um potencial que nem sequer podemos imaginar. E não se trata de nosso currículo, mas de nossa disposição de acreditar que seu poder pode se manifestar por meio de nossa fraqueza. Uma coisa que se destaca na história de Gideão é a insistência com que ele pede sinais a Deus. Primeiro, ele oferece um sacrifício e vê o fogo consumir a oferta na presença do anjo, confirmando que o Senhor está falando com ele. Mesmo assim, Gideão, com dúvidas persistentes, coloca um velo de lã, pedindo que, se Deus realmente o tivesse escolhido, um certo milagre se cumprisse, que o orvalho caísse somente sobre a lã e não sobre o chão, ou vice-versa. O Senhor, em sua paciência, concede os sinais solicitados por Gideão. Isso nos mostra a compaixão divina diante da fragilidade de nossa fé. Embora, idealmente, gostaríamos de confiar plenamente sem a necessidade de tantas confirmações, Deus compreende nossas inseguranças e, às vezes, fornece evidências adicionais para fortalecer nosso coração. Poderíamos pensar que, após essas confirmações, Gideão se sentiria totalmente confiante na vitória, mas o teste não termina aí. Deus lhe diz para reduzir seu exército. De 32.000 homens, ele acaba com apenas 300. Esse é um número absurdo para enfrentar um exército tão numeroso quanto o dos midianitas. Isso não lhe parece um absurdo? No entanto, o Senhor quer deixar claro que a vitória não se basearia na força humana, mas em sua intervenção sobrenatural. Essa situação coloca Gideão em uma posição de total dependência. E aí está o grande aprendizado. Deus muitas vezes permite que nossa força seja reduzida ao mínimo para demonstrar que a glória vem dele, não de nós. Aquilo que nos assusta ou nos faz sentir incompetentes pode ser o cenário perfeito para o poder divino brilhar.
Observe como, apesar de sua insegurança, Gideão obedece às instruções de Deus. Ele reúne seus 300 homens, organiza-os com jarros, tochas e trombetas, e na hora marcada, eles criam pânico no acampamento inimigo, fazendo com que os midianitas ataquem uns aos outros. A vitória é consumada quase sem a necessidade de empunhar uma espada com força humana. Esse resultado confirma a premissa de que, quando Deus o escolhe, suas limitações são irrelevantes diante da onipotência dele. De fato, essas limitações se tornam um lugar onde a fé pode se enraizar mais fortemente e, assim, deixar um testemunho poderoso que inspira outras pessoas. Percebeu as semelhanças com sua própria vida? Talvez neste momento você se sinta escondido da pressão de seus problemas, como Gideão no lagar. Talvez tenha chegado a pensar que não tem força ou talento para superar a situação que enfrenta, ou que seu passado o desqualifica para ser usado por Deus. Entretanto, essa história revela uma verdade convincente. Deus já o vê de forma diferente da que você vê a si mesmo. Você pode se considerar pequeno e insignificante, mas o Senhor o chama de valente e valoroso em seu plano eterno, não por causa de sua perfeição, mas por causa de sua graça que atua em você. Mesmo que você precise de confirmações ao longo do caminho, se seu coração estiver disposto a obedecer, o Senhor se manifestará. O exemplo de Gideão nos desafia a analisar o que estamos fazendo com nossas desculpas. Muitas vezes dizemos, não sou bom o suficiente, não tenho os recursos necessários, ninguém acreditará em mim, já fracassei demais. No entanto, o Deus que chamou Gideão, com todo o seu medo, pode chamá-lo hoje. Ele pode pedir que você reduza seu exército, ou seja, que abra mão de certas garantias humanas e confie somente na orientação dele. Ou ele pode desafiá-lo a dar passos de fé que saiam de sua zona de conforto. A verdade é que, quando sua força se esgota, esse é o momento em que a força do Altíssimo se torna mais evidente. Pense também no impacto da vitória de Gideão. Não apenas ele foi libertado da opressão, mas toda a sua nação. Isso nos ensina que quando você responde ao chamado de Deus, sua obediência pode libertar, abençoar e incentivar as pessoas ao seu redor. Muitas vezes, nossos fracassos nos fazem sentir egoístas, concentrados em nossa própria dor ou medo. Mas o Senhor vê além disso. Mesmo quando você se sente inadequado, sua vitória em Cristo pode ter consequências positivas para as pessoas ao seu redor. Em outras palavras, seu testemunho se torna uma luz para outros que também duvidam ou se sentem indignos. A história de Gideão termina com um povo experimentando a paz, pelo menos para a geração que viu as façanhas daqueles 300 homens, liderados por alguém que inicialmente era considerado o menos apto. Se você pensar bem, talvez Deus deseje usar suas mãos para levar paz à sua família, à sua congregação ou à sua comunidade. E como no caso de Gideão, isso pode exigir um ato radical de fé que interrompa sua rotina e quebre toda a lógica humana. Mas se o Senhor estiver ao seu lado, a palavra dele será cumprida acima de todas as circunstâncias. Assim, Gideão nos mostra mais uma vez que Deus é especialista em escolher aqueles que se sentem mais fracos. Longe de ser um erro, essa fraqueza aparente é a plataforma sobre a qual o poder divino é exibido. O chamado não impede dúvidas, provações e inseguranças, mas a chave é obedecer e depender daquele que prometeu nos sustentar. Se você se identificar com o medo de Gideão hoje, considere que o mesmo Deus que apareceu a ele em um lagar, pronto para transformá-lo em um líder, também o procura em meio aos seus fracassos e o chama para abraçar o propósito que ele preparou para você desde antes de você nascer. Continuando com a história de Gideão, podemos ver que ela não termina simplesmente com a impressionante vitória sobre os midianitas. Depois desse triunfo sem precedentes, o povo de Israel reconhece em Gideão um líder que, apesar de seus medos e limitações, foi capaz de confiar na voz de Deus. No entanto, a vida de Gideão ensina mais lições do que poderíamos imaginar à primeira vista. Pois após o sucesso inicial,
É hora de enfrentar os desafios do período pós-guerra, as tentações do poder e as repercussões das decisões pessoais. As Escrituras descrevem como, após a derrota dos midianitas, alguns israelitas quiseram proclamar Gideão e seus descendentes como reis, desejando estabelecer uma dinastia que lhes daria estabilidade política. É interessante notar que, em um gesto de humildade, Gideão rejeita a proposta, afirmando que somente Deus deveria reinar sobre Israel. Isso revela um coração que reconhece a soberania divina e não quer roubar de Deus a glória que lhe é devida. No entanto, o texto do site também nos mostra que Gideão posteriormente fez um éfode com alguns dos despojos da batalha. Esse objeto acaba caindo na idolatria e se torna uma armadilha espiritual para o povo. Por que esse detalhe é relevante? Porque Gideão, apesar de ter experimentado a intervenção milagrosa de Deus e de ter sido chamado em meio à sua própria fraqueza, ainda é humano. Mesmo depois de ver a mão divina tão claramente, ele cai em uma espécie de contradição. Em vez de buscar constantemente a direção do Senhor, ele parece deixar que o sucesso inicial o distraia, fazendo com que fosse gerado um símbolo que o povo usaria indevidamente. Isso não o faz lembrar da fragilidade humana, da qual todos nós compartilhamos? Podemos ter uma experiência profunda com Deus, mas ainda assim estamos sujeitos a tropeçar se não perseverarmos na obediência. Essa faceta de Gideão nos ensina que o fato de termos sido escolhidos por Deus e de termos conquistado vitórias importantes não nos torna infalíveis. Nossas falhas e inclinações ao erro permanecem latentes e, justamente por isso, precisamos de comunhão constante com o Senhor. Não basta ter experimentado um milagre ou ter recebido um chamado claro. A vida espiritual é uma jornada contínua, na qual todos os dias precisamos renovar nossa dependência da graça divina. No caso de Gideão, o éfode se torna um lembrete de que até mesmo os escolhidos podem ser desviados pela tentação ou pela incompreensão da vontade de Deus. Pense em sua própria vida. Talvez você tenha visto a mão de Deus em momentos cruciais, superando obstáculos aparentemente impossíveis. Talvez, como Gideão, você tenha experimentado a vitória ao obedecer à voz de Deus. Mas o que acontece depois que o momento de glória termina? Como você lida com o dia a dia quando os holofotes se apagam e você volta ao cotidiano? Às vezes, o maior perigo não está na crise, mas no que acontece depois que a crise termina. O sucesso, o conforto ou até mesmo o reconhecimento podem entorpecer nossa vigilância espiritual, fazendo-nos esquecer a verdadeira fonte de nosso sustento. Outra lição poderosa da parte final da história de Gideão é a responsabilidade que vem com nossa influência sobre os outros. O éfode, talvez originalmente planejado como um lembrete da grande vitória, ou como um objeto de consulta espiritual, torna-se algo que leva muitos à idolatria. Gideão, sem querer, coloca uma pedra de tropeço diante do povo que, em vez de ver o éfode como um simples memorial, começa a adorá-lo incorretamente. Da mesma forma, nossas escolhas, boas ou ruins, podem impactar as pessoas ao nosso redor de maneiras inesperadas. Ser escolhido por Deus significa entender que, a cada passo, podemos aproximar os outros da verdade ou confundi-los, se não caminharmos com sabedoria. No entanto, apesar desses obstáculos, Gideão permanece na memória coletiva como um herói da fé. Hebreus 11, no Novo Testamento, menciona seu nome na grande nuvem de testemunhas, exaltando a coragem e a fé que ele demonstrou ao obedecer à voz de Deus. Isso é um alívio para aqueles de nós que sentem o peso de nossos próprios erros. O fato de Gideão ser lembrado como um homem de fé, apesar de ter cometido erros em seus últimos anos, confirma que Deus vê a totalidade de nossa história e, acima de tudo, a intenção de nosso coração. Seus fracassos não anularam o momento-chave em que ele confiou plenamente no Senhor, nem apagaram a maneira como ele livrou Israel da opressão midianita. É reconfortante pensar que, se Gideão, com seus altos e baixos, ainda é contado entre os fiéis, nós também podemos aspirar à restauração quando nos desviamos do caminho. Todo fracasso pode se tornar uma oportunidade de voltar a depender de Deus, pedir perdão e assumir o chamado para o qual fomos escolhidos.
Não há dúvida de que as consequências de nossas decisões podem prejudicar outras pessoas, ou até mesmo nos desviar temporariamente. Mas a graça de Deus ainda está ativa, alcançando cada canto onde um coração arrependido clama por orientação. Portanto, Gideão nos ensina duas realidades importantes. Por um lado, que não há limitação pessoal que impeça Deus de chamá-lo e usá-lo poderosamente. E por outro lado, que mesmo após as vitórias, não estamos isentos de cometer erros. Isso pode parecer contraditório, mas é exatamente a natureza da graça divina. Ela sustenta um homem temeroso e o torna um libertador, mas não elimina completamente sua capacidade de errar. Essa dualidade, em vez de nos desanimar, deve nos impulsionar a permanecer atentos e a buscar o Senhor em todos os momentos, reconhecendo que a perseverança na comunhão é a chave para que o fogo da vitória inicial não se apague na rotina da vida cotidiana. Se você acha que teve seu próprio éfode, uma decisão ou atitude que veio com intenções aparentemente boas, mas acabou desviando-o do caminho, lembre-se de que sempre há esperança de retornar à fonte. A mesma fé que o levou a acreditar na libertação divina quando tudo parecia perdido, pode levá-lo de volta aos braços daquele que o chamou. Não se demore na condenação. Em vez disso, use esse erro para examinar seu coração, corrigir o que precisa ser corrigido e crescer em humildade. O coração de Deus se inclina para aqueles que reconhecem sua dependência, assim como um pai acolhe um filho que volta arrependido. Gideão então ilustra um ponto crucial em nosso tema central. Deus o escolhe mesmo que você tenha falhas, e pode trabalhar em você de maneiras surpreendentes. Entretanto, essa escolha divina também traz consigo um chamado à responsabilidade e à perseverança. Não é uma licença para descansar sobre os louros depois de um grande triunfo, mas um convite para cultivar um relacionamento diário e vivo com o Senhor, para que você não acabe erigindo ídolos em sua vida ou, inadvertidamente, desencaminhe outras pessoas. Isso conclui a história de Gideão e sua relevância para nossa reflexão. Neste capítulo, vimos um homem tímido que responde ao chamado de Deus, triunfa de forma milagrosa e depois comete erros que mancham parcialmente seu legado, mas não o apagam completamente aos olhos de Deus. A lição é clara. Se Deus o escolheu, os planos dele não serão interrompidos por suas fraquezas, desde que você permita que ele refaça seus passos repetidas vezes. E se você fracassou após um período de vitória, não se esqueça de que o arrependimento sincero e a confiança renovada no Senhor podem levar a uma restauração contínua. Outro exemplo bíblico que reforça a ideia de que Deus nos escolhe apesar de nossas falhas é o do apóstolo Pedro. Sua jornada de pescador comum a líder da igreja primitiva é marcada por momentos de coragem e devoção, mas também por momentos de fraqueza que nos lembram de sua humanidade. Quando Jesus o chamou pela primeira vez, disse-lhe: "Siga-me, e eu farei de você um pescador de homens." O impacto dessas palavras foi tão grande que Pedro imediatamente deixou suas redes, demonstrando uma impressionante disposição inicial de obedecer ao Mestre. No entanto, ao longo dos evangelhos, vemos um Pedro impulsivo e às vezes instável. Um exemplo claro é encontrado quando ele caminha sobre as águas para encontrar Jesus. Primeiro o vemos dar um passo surpreendente de fé, mas depois a dúvida o assalta e ele começa a afundar. Jesus o resgata, deixando claro que até mesmo a fé mais ousada pode vacilar quando perdemos nosso foco no Senhor. Esse episódio nos ensina que nossa proximidade com Cristo não elimina a possibilidade de afundarmos na incerteza, mas também mostra como a mão de Jesus está sempre pronta para nos sustentar se clamarmos a Ele. O ponto mais crítico da história de Pedro ocorre durante a paixão de Cristo. Depois de garantir a Jesus que nunca o abandonaria, ele acaba negando-o 3 vezes, temendo o perigo de ser preso também. Essa traição é um golpe esmagador para Pedro, o homem que tinha visto milagres, que tinha confessado que Jesus era o Messias e que tinha até afirmado que daria a vida por seu mestre, se desmancha sob pressão. A amargura de seu choro subsequente reflete a dor de alguém que percebe sua própria fragilidade, de alguém que descobre que, apesar de suas intenções sinceras,
pode falhar miseravelmente. Agora, o que acontece após a ressurreição de Cristo? João 21 descreve um encontro crucial. Jesus aparece aos discípulos enquanto eles estão pescando e, após uma pesca milagrosa, chama Pedro de lado para fazer-lhe uma pergunta repetitiva e reveladora. Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele o pergunta 3 vezes, refletindo as 3 negações. E cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Nesse diálogo, vemos não apenas a compaixão e a misericórdia de Cristo, mas também a restauração daquele que foi considerado inútil após sua traição. O Mestre não escolhe um novo discípulo para substituir Pedro, mas reafirma seu chamado, confiando-lhe o cuidado da comunidade que estava nascendo. Imagine por um momento o alívio e a esperança que devem ter inundado o coração de Pedro naquele momento. De se sentir um traidor, atolado em vergonha, a saber que ele foi perdoado e reafirmado como parte essencial da expansão do reino de Deus. Essa passagem destaca uma verdade vital. As falhas de Pedro não anularam o propósito de Jesus em sua vida. Da mesma forma, se houver momentos em sua história em que você sentir que negou o Senhor, seja por suas palavras ou ações, não pense que tudo está perdido. O arrependimento genuíno, um retorno sincero a Cristo, abre a porta para uma restauração profunda, na qual Jesus não apenas o perdoa, mas lhe dá tarefas que evidenciam a confiança que ele tem em você. Mais tarde, no livro de Atos, vemos como Pedro se levanta corajosamente para pregar diante de multidões de pessoas no dia de Pentecostes, tornando-se o porta-voz de uma mensagem que converte milhares. O mesmo homem que temia ser associado a Jesus agora, proclama o Evangelho publicamente e sem hesitação. E isso não significa que ele tenha se tornado perfeito da noite para o dia, pois até mesmo no Novo Testamento encontramos referências a momentos em que Pedro demonstra temores ou contradições, como quando Paulo o repreende em Gálatas por sua atitude em relação aos gentios. Mesmo assim, sua liderança é consolidada, e Deus o usa poderosamente para estabelecer os alicerces da igreja nascente. Como podemos levar esses aprendizados para a nossa vida? Primeiro, entenda que tropeçar, mesmo que dolorosamente, não anula o chamado de Deus. Às vezes, o inimigo semeia a ideia de que um erro, especialmente um grave, nos desqualifica completamente para servir ao Senhor. No entanto, a experiência de Pedro nos ensina que, com a restauração de Cristo, uma nova fase de serviço e compromisso pode surgir, muitas vezes com mais humildade e maturidade do que antes. Em segundo lugar, precisamos entender que o arrependimento não é um sentimento superficial, mas um ato de rendição que nos leva a reconhecer o fracasso, aceitar o perdão e estar prontos para obedecer de forma renovada. A história de Pedro também revela a importância da comunidade. Vemos que, após sua negação, Pedro não se afasta definitivamente dos outros discípulos, mas permanece entre eles, mesmo em suas dúvidas e medos. Isso permite que ele esteja presente quando Jesus ressuscita e experimente novamente a graça de um reencontro. Da mesma forma, se estiver lidando com culpa ou vergonha por causa de seus erros, não se afaste da comunidade de fé. Por mais desconfortável que possa ser, a comunhão com irmãos e irmãs que o amam e o lembram das promessas de Deus é essencial para iniciar um processo de cura e fortalecimento espiritual. Assim como aconteceu com Davi, Paulo e Gideão, a escolha de Deus por Pedro não foi interrompida por seus fracassos. Pelo contrário, essas mesmas falhas se tornaram uma tela sobre a qual a graça de Deus pintou um quadro de restauração. Hoje, quando lemos a Bíblia, é fácil admirar Pedro como um dos pilares da igreja. No entanto, não podemos esquecer que isso só foi possível porque ele se rendeu ao processo divino, assumiu a disciplina e o acompanhamento do Mestre, e aprendeu a abrir mão do orgulho para depender do amor de Cristo. Em última análise, Pedro personifica a esperança de que, mesmo nos piores fracassos, Deus não o descartou. Suas palavras, em Atos e suas cartas posteriores, refletem a experiência de um homem
que experimentou a doçura do perdão após a amargura do remorso. Da mesma forma, você pode encontrar a porta aberta para começar de novo, sempre que necessário. Enquanto seu coração buscar sinceramente o olhar de Jesus, você poderá ouvir a voz dele perguntando, como fez com Pedro: "Você me ama?" E cada vez que você disser sim, ele estará pronto para lhe dar novas responsabilidades, novos desafios e uma nova porção de sua graça. Assim, encerramos a história de Pedro, outro testemunho de como Deus chama e restaura mesmo quando os fracassos parecem insuperáveis. Se o exemplo de Pedro despertar em você o desejo de se reconciliar com o Senhor, ou de assumir um chamado que julgava perdido, não hesite em dar esse passo de fé. Tenha certeza de que Jesus ainda está esperando de braços abertos, pronto para lhe perguntar repetidas vezes: "Você me ama?" e para lhe confiar a tarefa de pastorear as ovelhas que ele lhe confia. Tendo traçado a história de Davi, Paulo, Gideão e Pedro, podemos concluir que a eleição de Deus não é determinada por nosso registro moral imaculado ou pela ausência de quedas em nossa história. Pelo contrário, a Bíblia demonstra que Deus se deleita em chamar pessoas com fraquezas, com cicatrizes e sombras em seu passado, para manifestar seu poder redentor e sua misericórdia. Por meio de cada exemplo, aprendemos que a chave não está em nossa força, mas em um coração disposto a se submeter à graça e ao amor de Deus. Entretanto, para encerrar esses blocos dedicados a passagens bíblicas, vale a pena refletir sobre um princípio fundamental: a humildade que leva ao arrependimento genuíno. Em todas as histórias que estudamos há um fator comum. Cada um desses homens reconheceu em algum momento suas deficiências e erros e se humilhou diante de Deus. Davi compôs salmos de profundo arrependimento. Paulo considerou tudo o que antes valorizava como perda diante da excelência de Cristo. Gideão se rendeu à vontade de Deus mesmo em sua insegurança. E Pedro chorou amargamente por sua traição, apenas para ser restaurado com ternura por Jesus. Talvez o maior obstáculo não seja tanto cair, mas permanecer no erro sem voltar nossos olhos para o Senhor. Quando nos apegamos ao orgulho, as quedas assumem uma dimensão destrutiva, porque nos recusamos a permitir que o Criador levante nossas ruínas e molde versão mais humilde de nós. A humildade não consiste em desprezar a nós mesmos, mas em reconhecer que sem Deus não podemos alcançar a plenitude para a qual fomos criados. Ela envolve admitir que nossos pontos fortes não são suficientes para nos libertar das amarras do pecado e que nossas virtudes, por mais genuínas que sejam, ficam aquém da necessidade de redenção sobrenatural. Talvez a maior força de Davi, Paulo, Gideão e Pedro tenha sido a percepção de que, longe de Deus, suas vidas não teriam o impacto eterno que o Senhor desejava. Assim, cada um, à sua maneira, escolheu ouvir a voz do céu que os chamava, apesar de suas imperfeições. Outro elemento significativo é que a maioria dessas histórias envolve uma missão que transcende o bem-estar individual. Davi se torna rei para liderar Israel segundo o coração de Deus. Paulo leva o evangelho a inúmeras regiões. Gideão salva sua nação da opressão. E Pedro se torna um dos pilares da igreja emergente. Seus fracassos podem ser o cenário em que Deus forja em você uma experiência de libertação tão poderosa que você pode abençoar outras pessoas com o testemunho do que Ele fez em sua vida. Portanto, sua eleição divina não diz respeito apenas a você, mas traz consigo um propósito coletivo, uma contribuição única que somente você pode dar ao corpo de Cristo e ao mundo. É fundamental não confundir essa graça com um convite para minimizar a questão da santidade. O fato de Deus escolher pessoas imperfeitas não significa que Ele promova o pecado ou a negligência. Pelo contrário, em todos os casos, vemos que a escolha é acompanhada por um processo de purificação, de confronto com as áreas mais sombrias do coração e de uma decisão contínua de andar em obediência. O fato de Deus aceitá-lo como você é não implica que Ele queira deixá-lo assim. Pelo contrário, Ele deseja elevá-lo à estatura de Cristo, desafiando-o a crescer em amor, justiça e serviço. Portanto,
Os erros não se tornam uma licença para pecar, mas uma oportunidade para encontrar a fidelidade de Deus e permitir que seu Espírito transforme sua vida a partir de dentro. A essa altura, você pode estar se perguntando: como posso aceitar essa escolha de Deus se sinto que minhas falhas são grandes demais? O primeiro passo é reconhecer que você não pode dar um único passo sem a ajuda divina. Ore, com a confiança de uma criança que se aproxima de um pai amoroso, e confesse seus medos e sua vergonha. Diga ao Senhor que, embora seus erros sejam muitos, você deseja ser moldado pela mão dele. Essa humildade, expressa em palavras e ações, prepara o terreno para a atuação do Espírito Santo. O próximo passo é mergulhar na comunhão com outros crentes e na palavra de Deus. Assim como Davi foi confrontado pelo profeta Natã e Paulo foi instruído por Ananias após seu encontro com Cristo, você também precisa da orientação e do companheirismo de pessoas fiéis para ajudá-lo a ver claramente o que Deus espera de você. Além disso, é vital não ficar paralisado pelo medo de falhar novamente. As histórias desses homens demonstram que a caminhada com Deus muitas vezes envolve tropeços no processo. Davi continuou a reinar e a escrever salmos mesmo depois de cometer pecados graves. Paulo continuou a pregar em meio à perseguição interna e externa. Gideão aderiu ao plano divino com apenas 300 homens. E Pedro, depois de negar o Mestre, foi a pedra angular da igreja. Da mesma forma, você pode seguir em frente mesmo que tenha tropeçado uma ou várias vezes. Quando o diabo quiser acusá-lo e lembrá-lo de suas quedas, seu escudo será a graça de Cristo, a convicção de que ele o chamou não por causa de seus méritos, mas por causa de seu amor eterno. Por fim, lembre-se de que a penúltima lição deste dia, mencionada no início, pode ser a chave que abrirá uma bênção especial em sua vida. Você está a um passo de receber um entendimento mais amplo, e toda essa jornada bíblica o preparou para isso. Com certeza, em seu íntimo, você já sente que não é um caso perdido e que sua história pode ser renovada. Não subestime a voz do Espírito Santo em seu coração que lhe diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Suas fraquezas não surpreendem o Criador. Ele as conhece perfeitamente bem, e ainda assim o escolheu. Com essas reflexões, concluímos nossa exploração de 4 tópicos bíblicos que sustentam nosso tema central: como Deus escolhe as pessoas apesar de suas falhas. Vimos pessoas que, longe de serem perfeitas, tornaram-se exemplos de fé, poder e transformação por meio da intervenção divina. Agora, com essa base sólida, nos preparamos para dar o passo final. No próximo e último bloco, abordaremos o encerramento do estudo, onde reuniremos as principais conclusões e faremos um convite concreto para que você aplique essas verdades em sua própria vida. Fique atento, pois esse resultado pode marcar um antes e um depois em seu relacionamento com o Senhor, confirmando que, nos planos dele, você não é um convidado de segunda classe, mas alguém para quem ele olha com um amor capaz de redimir cada canto de seu ser. Você já percebeu que pouquíssimas pessoas conseguem chegar ao final de um vídeo tão longo e profundo como este? No entanto, você conseguiu. E isso diz muito sobre seu compromisso com a palavra de Deus e seu próprio crescimento espiritual. Parabéns! Chegar até aqui é um sinal claro de sua determinação e fome pelas coisas celestiais. Muitas pessoas caem no esquecimento, distraídas por preocupações diárias ou outros conteúdos, mas você demonstrou que deseja sinceramente ouvir o que o Espírito Santo tem para a sua vida. A esta altura, você já recebeu ensinamentos que podem transformar a maneira como você se vê e experimentar a eleição divina, mesmo apesar de seus fracassos. Para celebrar esse momento e mostrar que você foi um dos poucos que perseverou, até o último minuto gostaria de convidá-lo a escrever nos comentários a seguinte frase: cheguei ao fim e meu coração bate com a graça de Deus. Faça isso agora mesmo. Dessa forma, poderei identificá-lo e saber que você faz parte daquele grupo especial que não se contenta com migalhas, mas busca o pão integral que o Senhor oferece por meio de sua palavra. Além disso, ao comentar,
você reforça seu compromisso e reconhece publicamente que essa mensagem tocou sua vida, mostrando que Deus continua a escolhê-lo, apesar de tudo. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar como é importante que você compartilhe este vídeo com outras pessoas. Compartilhar este conteúdo é como acender uma chama em meio à escuridão. Você pode ter apenas uma pequena luz, mas quando unida a outras pessoas, a luz coletiva se torna imensa e alcança lugares inimagináveis. Ao compartilhar, você está sendo aquela faísca que acende a fé no coração de outra pessoa. Há pessoas que vivem na culpa, sem saber que Deus ainda pode usá-las. Seu simples gesto de divulgar esta mensagem pode levar alguém a um encontro com a misericórdia de Deus, a misericórdia que não se afoga em nossas falhas, mas nos purifica e nos eleva. Da mesma forma, é fundamental que você se inscreva no canal caso ainda não o tenha feito. Inscrever-se é como construir uma ponte firme entre sua alma e os ensinamentos que são continuamente publicados aqui. Cada novo vídeo pode ser o trampolim para uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Se você já é assinante, deixe-me parabenizá-lo e dizer que se orgulhe de sua decisão, pois você faz parte de uma comunidade de fé que deseja ver a obra de Deus em todos os lugares. Mas se você ainda não é, quero que esteja ciente da responsabilidade que advém de não dar esse passo. Imagine se recusar a beber água mesmo quando estiver morrendo de sede no deserto. Ou ter o remédio de que precisa ao alcance da mão e optar por ignorá-lo. Você não quer ser abandonado, mas sim não quer ser deixado para trás. Você não quer ficar de fora desse movimento espiritual que pode abençoar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Toda vez que você curte e se inscreve, está dizendo à plataforma que esse tipo de conteúdo merece alcançar mais pessoas. Pense no poder do seu clique. Um simples toque na tela pode ser a diferença entre alguém em desespero, receber uma palavra de incentivo ou continuar se sentindo abandonado. Não subestime esse gesto. Ele é pequeno em termos práticos, mas enorme em termos de espiritualidade. Além disso, cada novo assinante é um testemunho vivo de que o Evangelho continua a tocar as almas sedentas de amor e redenção. Também o incentivo a continuar assistindo aos próximos vídeos, não apenas a este. É como o graveto que a chama da fé precisa para continuar acesa. Quanto mais você expuser seu coração à palavra de Deus, mais nutrirá a convicção de que seus erros não o desqualificam, mas são a tela perfeita sobre a qual o Senhor pinta sua misericórdia. Não permita que a rotina ou as distrações roubem a semente que foi plantada dentro de você hoje. Sua perseverança define seu crescimento espiritual, e assinar o canal é uma das melhores medidas que você pode tomar para permanecer conectado a esse fluxo de edificação constante. E agora, antes de encerrar completamente este vídeo, quero lhe pedir algo especial. Fique em silêncio por alguns minutos, deixando que a música de fundo se torne um bálsamo para sua alma. Imagine que este é um momento sagrado, um espaço em que você e Deus podem ter um diálogo profundo que vai além das palavras. Deixe que a música ministre ao seu espírito, e ao fazê-lo, aproveite a oportunidade para dedicar algumas palavras de gratidão ao Senhor. Seja grato pelo dia de hoje, por permitir que você chegue ao final desta reflexão e por lembrá-lo de que nenhuma mancha ou queda pode apagar o amor dele. Respire fundo, feche os olhos, se estiver confortável, e permita que o calor da presença divina envolva cada canto de seu ser. Se você se sentir tentado a pausar ou fechar o vídeo neste momento, não o faça. Não corte a conexão espiritual que você vem cultivando durante todos esses minutos de ensino. Pense no que acontece quando você interrompe uma ligação importante pouco antes de receber a resposta pela qual estava ansioso. Da mesma forma, esses últimos momentos podem selar em seu coração tudo o que você aprendeu, permitindo que a paz de Deus se instale em cada célula de seu corpo e em cada canto de sua mente. Deixe-se levar por essa quietude que somente o Espírito Santo pode proporcionar e experimente a realidade de um Deus que o aceita e o restaura sem condições. Quando o vídeo terminar,
você terá concluído uma jornada de 70 minutos que, se você der espaço em sua mente e coração, pode marcar um antes e um depois em seu relacionamento com Deus. Guarde com carinho o que ouviu e, se possível, repasse-o em sua mente ou em suas anotações. Cada passo, cada ensinamento, pode florescer com o tempo se você o regar com oração e determinação. E lembre-se de que estarei aqui, junto com esta comunidade de fé, ansioso para compartilhar mais da palavra novamente em vídeos futuros. O Senhor tem muito mais para lhe dar, e você, ao não pausar ou interromper essa comunhão, está mostrando que deseja recebê-la. Obrigado por ficar. Obrigado por mostrar que sua busca por Deus é genuína. Obrigado por sua decisão de compartilhar e se inscrever, ou pelo menos de refletir sobre isso. Toda vez que um crente realiza essas ações, o reino de Deus se expande e a luz chega a lugares antes mergulhados na escuridão. Que a paz de Cristo guarde seu coração em todos os momentos, e que você acorde todas as manhãs sabendo que sua vida tem um propósito maior, selado pelas mãos daquele que o escolheu antes da fundação do mundo. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme no Senhor e ande de cabeça erguida, sabendo que seus fracassos não definem seu futuro quando você se apega à graça que vem do alto. Deus o abençoe.